O termo FUE significa Follicular Unity Extraction em inglês. Em português, extração de unidades foliculares, uma a uma. Trata-se de uma nova técnica de obtenção de fios da área doadora, conhecida como transplante de cabelos sem cicatriz linear. É sobre este assunto que vamos discutir no Saúde em Foco de hoje, com o cirurgião plástico especialista em calvície, Fernando Basto. Fernando, bom dia. Bom dia, Mário Neto. Essa técnica bom dia, não. Ouvintes da CBN. Essa técnica não é tão recente assim, né? Mário Neto, é interessante a gente esclarecer aos nossos ouvintes esse termo técnica FUE ou técnica FUE, que na realidade é a técnica que nós usamos, que é realizada hoje nos maiores centros de calvície do mundo, é a técnica de unidades foliculares. Uhum. Para realizar essa técnica de unidades foliculares, o cirurgião precisa colher as raízes da região da nuca e acima das orelhas. E aí ele vai usar os métodos para colher essas raízes. Existem hoje dois métodos importantes para colher as unidades foliculares. Um método FUT, que é o método clássico, já bem considerado, já bem conhecido pelos especialistas, que nos oferece uma quantidade muito grande de raízes e que podemos usá-lo para colher vasta unidades foliculares e corrigir calvícies extensas e todo tipo de necessidade capilar. Já o método FUE é um método que vem evoluindo bastante, é um método, para surpresa dos ouvintes, ele é um método muito antigo, ele já era usado em 1950, por exemplo, mas naquela época se usava os instrumentos muito grosseiros e deixava um aspecto muito artificial no resultado final, que era conhecido como cabelo de boneca. Esses instrumentos foram evoluindo, foram melhorando, foram ficando mais refinados e hoje nós conseguimos extrair as unidades foliculares, as raízes, com instrumentos bastante precisos, de 0,9 milímetros de diâmetro, 1 milímetro de diâmetro, e assim oferecer resultados mais naturais ao paciente. Isso faz com que uma o tempo... limitação nessa técnica. Pois não, desculpe. Isso faz com que o tempo de intervenção cirúrgica ele seja menor também? Não, aí existem algumas limitações. Por exemplo, o método clássico FUT, que seria Follicular Unity Transplantation, esse método retiramos da nuca uma faixa e deixa atrás na nuca uma sequela com uma cicatriz linear, parecida com a nossa linha da mão, tá certo? Uhum. Já o método FUE, que nós retiramos atrás na nuca, uma raiz por raiz, deixa também cicatrizes, deixa milhares de cicatrizes pontiformes na região da nuca. E que se o paciente raspar a cabeça, vão aparecer. E essas cicatrizes vão lembrar cicatrizes de catapora, por exemplo. É um engano pensar que a técnica, ou melhor, o método FUE não deixa cicatrizes. Deixa cicatriz, sim. E o método FUE é escolhido, na minha experiência, com mais de 30 anos em cirurgia da calvície, do transplante capilar, com mais de 7 mil casos operados, eu escolho usar a técnica FUE em casos selecionados, em calvícies pequenas, nas entradas, em cirurgias da sobrancelha, do bigode, da barba. Eu uso, então, o método FUE, que você extrai uma a uma raiz e consegue obter uma quantidade, um número adequado para corrigir essas pequenas calvícies e essas regiões, essas falhas da barba ou da sobrancelha. Uhum. Mas nas calvícies grandes, Mário, eu prefiro usar o método FUT, o método clássico, que eu vou conseguir uma quantidade enorme de fios. Por exemplo, eu posso conseguir, numa única cirurgia, 10 a 12 mil fios, tá? Enquanto que a FUE me dá apenas 2 a 3 mil fios. É uma diferença muito grande, sabe, Mário? Uhum. Eu gosto muito de usar o método FUE de colheita para agregar. É um método de auxiliar na nossa cirurgia da calvície. Por exemplo, eu vou usar o método FUT para corrigir uma calvície grande, tipo 7, tá certo? Aquelas calvícies que vão da região da fronte até a região da coroa. Nesses casos, eu uso o método FUT
E agrego também o método FUE na mesma cirurgia. Então eu vou ter cerca de 10 mil fios com o método FUT, mais 3 mil fios com o método FUE. Então no somatório final eu vou ter mais 3 mil fios a esse paciente. Tá? Mas eu jamais usaria o método FUE para tratar uma calvície grande como essa, uma calvície grau 6 ou grau 7. Lógico, todos os dois métodos oferecem cicatrizes no final, né, na região doadora. O método FUT, uma linha fina na região doadora, e o método FUE, milhares de cicatrizes pontiformes. Uma desvantagem, pois não. No caso do transplante capilar, pelo o método FUE, existe também por robô, mas isso substitui a precisão do ser humano, quer dizer, o braço humano? Não, Mário. Eu prefiro usar o método o método FUE de colheita com o braço humano. Prefiro usar o micromotor no meu punch de 0,9 milímetros e colher raiz por raiz usando o meu próprio braço. O robô, ele perde um pouco, digamos assim, de refinamento. O robô, imagine você, que a medicina evolui todos os dias, tá certo? Então, na hora que uma grande empresa dessas aí, ela lança um robô no mercado hoje, amanhã ele já vai estar ultrapassado. E não dá para você melhorar o robô todos os dias, isso não existe. Já o ser humano, ele evolui diariamente. A nossa mente, o nosso raciocínio, ele vai evoluindo a cada instante. Então, eu prefiro usar o meu raciocínio, a minha arte, a minha sensibilidade e colher as raízes com o nosso braço e o uso do micromotor, orientado pelas angulações do cabelo e conseguindo assim obter as raízes sem lesar a unidade folicular, dando assim mais sobrevida a esses transplantes. Mas eu digo para você, o mais importante é que existem limitações para os dois métodos, tá certo? FUT é um método clássico, já consagrado, muito interessante, me dá resultados fantásticos. O paciente quer volume de cabelo, não é? Isso é importante. O paciente que vai à nossa clínica, ele vai, coitado, ele é um paciente leigo que ouve algumas informações inadequadas, como, o método FUE não deixa cicatriz. Deixa. Tá? Então ele vai na clínica, doutor, ele tem uma calvície enorme, ele chega na clínica e fala, doutor, eu queria me operar, mas aquela técnica que não deixa cicatriz. Eu tenho que explicar para ele que não é bem assim e tal. E ele, no final, ele vai compreender e vai entender que o melhor para ele é aquela nossa indicação. Mas é importante, cada caso é um caso, o paciente que vai à clínica, ele precisa ser muito bem estudado, para nós indicarmos a técnica ideal para corrigir aquele tipo de calvície. Como eu estava lhe dizendo, o FUT me dá resultados fantásticos, pacientes super felizes, 100% satisfação. E o método FUE também considero importante método de obtenção de raízes para casos selecionados. Eu acho que ela pode vir nos ajudar bastante, ela vem me auxiliando muito para obter um pouco mais de raízes nos casos de calvícies grandes. E nós podemos, assim, evoluir na medicina. A medicina é isso, é evolução constante, todos os dias eu vejo coisa nova, nós estamos frequentemente ligados em congressos internacionais, o material de escolha que nós usamos são materiais de primeira linha, isso nos deixa, assim, sempre na condição de vanguarda. Ok. Fernando Basso, muito obrigado, então, pelos seus esclarecimentos. Obrigado também, Mário Neto. Um bom dia para vocês e bom dia para os ouvintes da FDM. Um bom dia. Nós começamos no Saúde em Foco de hoje com o cirurgião plástico, especialista em calvície, Fernando Basso, a respeito de novas técnicas com o uso de cirurgia robótica, inclusive, que é o que há de mais moderno em cirurgia capilar.